a apresentação do mini evento Python com PyLadies Brasil, e a nossa primeira palestrante é a Thaís. Desculpe, a Larissa, me desculpe. É tranquilo, é programável. É tranquilo, é programável. Vai achando que é só nerd que sabe escrever programa. Bora fazer jogo? Aqui, primeiro o roteiro da palestra. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim. Depois um pouquinho de para quem é dirigida essa palestra. Depois a gente vai analisar alguns códigos. E depois sua aventura não termina aqui. Bom, meu nome é Larissa. Eu estou aprendendo a programar. E eu sou uma hacker, no sentido bom de hacker. E aqui no estilo Richard Stallman, uma happy hacker. E o que é um participante do Fizzly? É um fizzleiro? Eu prefiro dizer que um participante do Fizzly é um fizzlis. E eu tô aqui no evento das PyLadies, e aquilo ali é uma rosinha em ASCII, tá? Essa palestra é feita para jovens aprendizes de todas as idades, para qualquer um que tenha medo de programar em Python. E todos são bem-vindos. Então, PyLadies, PyGentMel, PyChildren, PyTeen, PyEverybody. Então, bora pythonizar. Primeiro eu vou mostrar um programa aqui para vocês. É um programa de par ou ímpar, então... Quantos dedos? 5. Olha só que coincidência. Vamos de novo. 3. Vamos ver se esse programa reconhece um número por extenso. Quantos dedos? Vamos ver se ele sabe mesmo o que é uma palavra ou o que é um número. Vamos dar uma olhada no código do programa, então. Aqui temos o programa super complicado, só que não. E vamos entender o que esse programa está fazendo. A primeira coisa são essas duas linhas de comentários, que, ao contrário dos comentários normais, que o computador só segue em frente, os comentários só servem para fazer a pessoa que está do outro lado da telinha lendo o programa entender. Esses comentários, eu costumo dizer que são comentários mágicos, porque se eles não estiverem aí, pode dar algum problema no programa. Eles estão dizendo que o programa foi escrito em Python 3 e que os acentos estão no padrão UTF-8, que é um padrão que a gente usa muito. Daí depois tem a função que é o print, que dá para ver que a gente está usando várias vezes aí, que serve para dizer alguma coisa para quem está executando o programa. Então, ali, por exemplo, a gente mandou, no terminal, a gente mandou ele printar uma string. Essa string é uma string. Dá para saber que é uma string porque está entre aspas simples, mas poderia estar entre duplas também. Então, a gente mandou ele printar uma string. Deixando isso de um jeito mais fácil de entender, depois a gente mandou ele printar uma carinha feliz. A carinha feliz também é uma string, ela está entre aspas. E ele escreve a carinha feliz que a gente mandou ele escrever. Daí depois tem a função que é o input, que serve para fazer uma coisa muito parecida com a do print, que você está colocando alguma coisa no terminal, só que nessa você obtém uma resposta. E ele pode guardar essa resposta em um lugar, só que nesse programa ele está ignorando a resposta. Ali no terminalzinho, na função interativa do Python, a gente mandou ele perguntar e nós respondemos aham, e daí ele devolve a nossa resposta. E daí, da segunda vez, a gente mandou ele perguntar a criatividade das perguntas, né? E a gente não respondeu, mas dá para ver que ele está esperando a nossa resposta, tanto que o cursorzinho está ali. Aqui, dando uma lida geral no programa, com a execução ali embaixo. Primeiro tem os comentários mágicos, depois a gente manda ele escrever eu escolho par, e ele escreve eu escolho par. Depois a gente manda ele perguntar quantos dedos a pessoa colocou, e ali a gente respondeu 7 na execução. Depois ele printa eu também, e depois que ele ganhou, porque qualquer número inteiro somado a ele mesmo vai dar par, e como ele é par, ele ganharia, né?
Mas por que eu estou ensinando a programar hoje? Durante a palestra, eu vou mostrar alguns motivos de por que é importante aprender a programar. E um dos motivos é que o computador pode estar roubando sem a gente saber. E a gente só pode ter certeza que ele não está roubando olhando o código e entendendo ele. Entendendo o que realmente esse programa faz. Então, vamos dar uma olhada no programinha que a gente acabou de ver, um pouquinho melhorado. Quantos dedos? 3. 7. Deu 10. De novo. Deu 10 de novo. Dessa vez eu vou fazer dar 10. 0. Ele quer que dê 10. Então, que tal a gente colocar 12? Menos 2. Vamos ver esse código direito. Vamos ver o que tem de novo aqui. Aqui a primeira coisa é que a gente está usando variável e atribuição. Ali na primeira linha que está destacada, que está resposta igual, resposta é uma variável, a variável é o nome de uma memória, o lugar onde a gente está guardando algum dado, e que no lugar, como a gente está colocando o igual, toda vez que a gente pedir para mostrar o que tem em resposta, ele vai dar o dado que é o resultado do input. Então, a gente perguntou, a resposta que a gente obteve está guardada dentro da variável resposta. Daí depois tem a variável que é o nome da memória. Ali na seção interativa do Python, no terminalzinho, a gente disse que x é igual a 3 vezes 17. E se a gente pedir para ele imprimir o que tem dentro de x com o comando print x, ele vai mostrar 51, que é o resultado da conta. Mas justamente pelo fato de ser uma variável e não uma constante, a gente pode mudar o que significa o x. Então, a partir de agora, x é igual a batata. Então, se a gente pedir para mostrar o que tem dentro de x, batata. Daí depois tem o int, que ele serve para transformar um parâmetro, um dado que a gente tem, em um número inteiro. E como os mais atentos já perceberam, o resultado do input é uma string e não um número. Então, se a gente tentar fazer uma conta de somar com uma string, vai dar um erro, porque ele não consegue somar uma frase, uma palavra a um número. E o int converte o parâmetro para um número inteiro. E nesse programa, se a gente colocasse batata, que nem a gente fez no primeiro programa, ia dar um problema, porque ele não ia conseguir transformar batata em um número inteiro. Então, o programa ia parar por aí e deu um erro. Então, ali a gente jogou x é igual a input, e a gente não precisa perguntar nada, a gente só quer a resposta, nesse caso, e 47. Então, mostra o que tem dentro de x, tem 47 como string. Então, a gente transforma o 47, que está dentro de x, em um número inteiro, e depois soma mais um e dá 48. E agora sim é possível fazer uma conta, porque já não é mais uma string, é um número. Então, lendo o programa, primeiro tem os comentários mágicos, depois a gente manda ele escrever que ele é par. Daí depois ele pergunta quantos dedos a pessoa colocou e guarda essa resposta dentro da variável resposta. Depois ele transforma a resposta em um número inteiro e guarda isso dentro de jogador. Daí depois ele faz a conta 10 menos jogador e guarda o resultado dentro do computador. Depois ele conta para a pessoa o que ele colocou. Ele printa, eu coloquei depois o que tem dentro do computador. E depois printa que ele ganhou. Daí o programa diferente dessa vez, mas outro para o ímpar. Uma novidade, dessa vez ele deixou a gente escolher. Nós somos para o ímpar. Quantos dedos? Ele ganhou. Não sei não se eu tô diferente. Dessa vez ele que escolheu. Escolheu o ímpar, não está mais escolhendo o par. Quantos dedos? Nós ganhamos.
Dá pra ver que esse programa já é mais honesto, né? A gente ganhou, ele deixa a gente escolher, ele escolheu ímpar, não escolheu sempre par. Mas espera aí. Ele é honesto ou ele quer fazer a gente achar que ele é honesto? A gente só pode ter certeza se ele é honesto ou não olhando o código dele. Esse código aqui já é um pouquinho maior do que os outros, mas vamos ver o que tem de novo nesse. A primeira coisa nova já vem logo de cara, que é o import random. O import ele carrega um módulo. Um módulo é um conjunto de funções. No caso, a gente está carregando o módulo random, que são funções para sorteio de números aleatórios. Ali a gente está usando a função randint de random, que serve para sortear um número inteiro. Dentre os parâmetros que estão entre parênteses, que no caso dessa linha é um número inteiro entre 0 e 3. Ali no terminalzinho a gente mandou ele sortear 2 números entre 0 e 50.000. Daí depois a gente está usando if, elif e else, que seria se ou se não. E eles controlam uma execução condicional. Ou seja, se a condição der true, se for verdadeiro, se o que tem dentro de quero for igual a 1, você faz tal coisa. Ou se quero for menor que 1, você faz tal coisa. Se não, você faz outra coisa. Daí aqui os testes, que eles comparam os operandos. No caso, os operandos são quero e 1. E esse igual, para não ser confundido com o igual de atribuição, são 2 iguais, né, que é para testar a igualdade. Daí aqui a gente tem um comentário normal, que ele não é importante para o computador, ele é só para quem está lendo o programa entender. O comentário é para explicar uma lógica não óbvia no programa, algo que está mais difícil de ser entendido. Então, aproveitando que a gente já está com essa parte destacada, eu vou explicar para vocês o que ela significa, que é um pouquinho confuso. Aqui ele pergunta para a pessoa se a pessoa quer par ou ímpar. Se a pessoa responder 0, aqui está a resposta da pessoa, daí isso é transformado num número inteiro e faz a conta. 1 menos 0. E vai ser igual a 1. Ou seja, se a pessoa respondeu que ela quer par, o computador quer ímpar. E esse número aqui, o computador guardar 1, é importante para ele, porque no final, quando ele for fazer a conta, para ver quem que ganhou, que é só no final que isso é importante para ele. Mas se a pessoa responder 1, transforma em número inteiro, 1 menos 1, e vai dar 0, e o computador é par. Agora, uma coisa meio polêmica do Python, porque muita gente adora e muita gente odeia, que é que o alinhamento é muito importante para o Python. Que ele indica alinhamento, ou seja, essa linha que está alinhada, essa linha aqui, ela faz parte do else. Então, se não tivesse alinhada, ela ia ser outro comando. Não ia ter nada a ver com o else. Assim como essa segunda linha aqui, ela não tem nada a ver com o else, tanto que ela não está alinhada. Se ela tivesse alinhada, ela ia ser parte do else, que nem essa outra linha aqui. Daí, a última coisa é essa operação aqui, que a gente está dividindo o total, que é o numerador, por 2, que é o denominador, só que o que a gente quer não é o resultado, é o resto. Então, a gente usa o porcento para dizer que o que a gente quer é o resto. Por exemplo, divida 5 por 2 e me dê o resto dessa divisão. 5 por 2 dá 2 e sobra 1. E 489 dividido por 47 dá um número que eu não me lembro e sobra 19. Então, lendo o programa por uma última vez, tem primeiro os comentários mágicos, depois a gente importa o conjunto de funções random, daí depois a gente manda ele sortear um número entre 0 e 3 e guardar esse número dentro de quero. Se quero for igual a 1, diga a pessoa que está jogando que o computador é ímpar. Ou se quero for menor que 1, print, eu escolho par.
Se não, se quero, pergunte para a pessoa se ela quer par ou ímpar, transforme seu número inteiro, faça a conta 1 menos essa resposta e guarde isso dentro de quero. Mas espera aí, tem só 3 opções, if, elif e else. Por que a gente está sorteando entre 4 números? Isso é para deixar o programa mais honesto, para ter chances iguais, tanto da pessoa escolher quanto do computador escolher. Então, se tirar 0 ou 1, o computador escolhe. Se tirar 2 ou 3, a pessoa escolhe. Daí depois sorteie um número entre 0 e 10 e guarde isso dentro de computador. Depois, só que pergunta para a pessoa quantas vezes a pessoa colocou. O que prova que ele é honesto. Porque ele está sorteando o número dele antes de perguntar para a pessoa quanto ela colocou. Daí depois transforma a resposta da pessoa em um número inteiro e guarde isso dentro de jogador. Depois faça a conta, computador mais jogador, e guarde isso dentro de total. Depois, print, eu coloquei, depois o que tem dentro do computador, e depois diga qual foi o total. Daí, se o que tem em total, dividido por 2, o resto da divisão, for igual a quero, print, eu ganhei. Isso só dá certo porque qualquer número dividido, uma divisão por 2 vai provar se o número é par ou ímpar. Porque se o resultado for 1, o número é ímpar, se for 0, o número é par. Se não, se o que tem dentro de quero for diferente do resultado dessa divisão, print, você ganhou. Palmas ao nosso programa honesto. E o som não está conectado. Agora vamos ver um programa diferente. Adivinha o número? A gente pode tentar do jeito burro, tipo 0, 1, 2. Acho que o computador viu que a gente estava tentando do jeito burro e resolveu encurtar a história. Vamos de novo. Do jeito inteligente dessa vez. Reduzindo ao máximo o número de possibilidades. 750. Marco 750, 875. E 986. Como é que eu ia adivinhar tão rápido? Ah, mas já saquei como é que funciona. Não, não é assim. Então, vamos dar uma olhada no código desse programa. Vamos ver o que tem de novo nele. A primeira coisa é essa operação, esse teste com esse sinal esquisito aqui, que como ninguém tem o sinal de diferente no teclado do computador, isso aqui é um jeito de facilitar para a pessoa que quer dizer fazer um teste com diferença. Então, aqui tem um teste, 3 mais 2 é diferente de 5. Falso, 3 mais 2 é igual a 5. 6 vezes 2 é diferente de 11. Verdade, 12 é diferente de 11. Daí depois tem o barra N, que ele representa uma quebra de linha. Então, aqui, por exemplo, print A, quebra de linha B. A, quebra de linha B. Mas esse aqui você precisa colocar o print, porque se você não colocar, ele não faz a quebra de linha. Lendo o programa. Primeiro os comentários mágicos, depois a gente importa o módulo random, depois sorteia um número de 0 a 1000 e guarde isso dentro de Pensei. Daí diga para a pessoa adivinhar um número inteiro de 0 a 1000. E transforme seu número inteiro e guarde isso dentro de chute. Daí, se Pensei for diferente de chute, ainda tem várias possibilidades do que ele pode ser se ele não é igual, né? Se Pensei é menor que chute, print menor. Se não, print maior. Daí diga para a pessoa tentar outro, transforme o número inteiro e guarde dentro de chute. Atualize o que tem dentro de chute. Daí depois ele faz a mesma coisa e depois ele testa. Se Pensei for igual a chute, print parabéns, porque a pessoa acertou. Se a pessoa acertar aqui logo de cara, ele vai fazer esse teste falso. Esse teste falso, esse teste aqui verdadeiro, a pessoa acertou. Daí se Pensei é diferente de chute ainda, mesmo depois dessas chances, diga que essas chances acabaram e revele que número ele tinha pensado. A gente já viu que 3 chances é muito pouco para a gente adivinhar que número o computador pensou.
Se a gente quisesse dar muitas chances para a pessoa, o programa teria que ser mais ou menos assim. Mas quem que aguenta digitar tanto? Quem que aguenta fazer esse bloquinho tantas vezes? Quem não? O quê? E esse é o terceiro motivo para aprender a programar. Então, essa funçãozinha, o while, que vai resolver o nosso problema de ter que digitar para sempre. Mas antes eu vou provar que ela funciona. Não precisa nem chutar muito certo, afinal são chances infinitas, né? Marco 725. Acertamos. Agora sim, ele dá chances infinitas pra gente. E vamos entender como é que o while funciona. While significa literalmente enquanto. Então, enquanto pensei for diferente de chute, o while ele analisa a condição e se resultar true, ele faz tudo o que está mandando para fazer se a condição for cumprida. E daí toda vez que ele termina, toda vez que ele chega até aqui, ele volta e testa de novo, volta e testa de novo, volta e testa de novo, e assim para sempre. A única diferença que tem do outro programa é o while, né, o uso dele. Então, enquanto pensei for diferente de chute, se pensei menor, a gente já viu como funciona esse bloquinho, então toda vez que ele chegar aqui no final, ele volta e testa. Quando ele testar aqui e, opa, deu falso, pensei igual a chute, print parabéns, porque a pessoa acertou. Agora, que tal o computador adivinhar o que a gente pensou? Aí o computador teria que ler o nosso código-fonte para saber se a gente está dizendo a verdade ou não, né? Mas ele não pode fazer isso, mas hoje eu estou boazinha, vamos ser bonzinhos com ele. É 512? Sim, pensamos em 512. Não é assim que se joga. Então, nosso número é 512, então é igual a 512. Olha só como ele fica feliz. Agora vamos pensar em outro número, 489. Eu adoro esse número. Quase. Acertou. Esse programinha é um pouquinho maior, a gente dividiu ele em 2 telas para dar para ver melhor o programa. A primeira coisa são essas aspas triplas que a gente usou aqui, que elas servem para você colocar uma string com cabra de linha. Então, às vezes você está fazendo um texto enorme, e daí colocar um monte de barra N vai tornar um texto muito difícil de ler. Então, fica muito mais fácil você usar uma string já com cabra de linha. E depois a gente está fazendo uma atribuição múltipla, ou seja, a partir de agora, o mínimo é igual a 1 e o máximo é igual a 1023. Esse é entre o número que a pessoa tem que pensar. Daí a parte 2. A primeira coisa diferente é esse comando break, que ele serve para sair do loop imediatamente. Porque se não tivesse esse break, mesmo que ele tivesse acertado o número, ele ia continuar chutando números para sempre. Porque ele não ia sair do loop.
Daí depois tem esse %i, que não é para calcular a resta de divisão. É só para substituir esse %i aqui vai ser substituído por o que tem dentro de chute, no caso. Então, substitui %i por um valor inteiro. No caso, o valor é o que tem dentro da variável. Daí, %i é para substituir por um valor inteiro, %s é para string e por aí vai. Daí aqui é o valor, o que tem dentro de resposta, em tupla. Tupla é tudo essa aqui que está entre parênteses. Então, ele testa se o que tem dentro de valor, se a resposta, aparece aqui. Ou seja, aqui ele perguntou para a pessoa se é tal número. Se a pessoa der qualquer uma dessas respostas, acontece tal coisa, né? Mas, então, ele aceita todas essas respostas para fazer a mesma função. A gente não diz isso na ajuda, mas fica mais fácil. Então, aqui, lendo o programa geral, os comentários mágicos, daí depois a gente cria essa string com quebra de linha e guarda tudo isso dentro de ajuda. Daí depois a gente atribui qual que é o mínimo e máximo, e a vantagem de atribuir assim é porque a gente pode alterar eles depois. E as falas já vão estar automaticamente alteradas, né? Então, o mínimo podia ser 567, o máximo podia ser 1.300 e sei lá quanto. Daí depois a gente manda ele avisar a pessoa qual que é, entre que números que ela tem que escolher o número dela. Enquanto verdade, esse loop é um loop que dura para sempre. Tá justamente aí o uso do break, senão ele ia durar para sempre. Mas daí aqui, dentro do while, ele soma o mínimo com o máximo, que no caso é 1 e 1023, e divide por 2 para calcular o exato meio, qual que é o número que ele vai chutar. Mas se é um string, não um número, se é um número e não um string, desculpa, o que o int está fazendo ali? É porque o resultado dessa divisão pode ser um número com vírgula. E como ele só vai chutar números inteiros, ele usa esse int para transformar no número inteiro mais próximo. E daí depois ele guarda esse dentro de chute. Se mínimo for igual a máximo, ou seja, só tem uma possibilidade, print só pode ser, e o que tem dentro de chute, e depois saia do loop imediatamente. Senão ele ia continuar chutando os números, mesmo que o tempo acabou. Mesmo que ele tenha acertado o número. Daí depois ele pergunta, é tal número? O número que está dentro de chute, que foi o que ele calculou aqui em cima. E guarda a resposta da pessoa dentro da variável resposta. Daí, se o que tem dentro de resposta for qualquer um desses, o mínimo passa a ser chute mais 1. Por quê? O número que a pessoa chutou, o número que o computador chutou, não é o número que a pessoa pensou, afinal a pessoa respondeu que era maior, ou menor, ou enfim. E todos os números depois dele são eliminados. Porque no caso, ele chuta 512, se a gente responde que é maior que 512, todos os números antes dele estão eliminados. Daí depois, ou se a resposta, se ele disser que o número é menor, o máximo passa a ser chute menos 1. Assim, todos os números depois do 512 e o 512 estão eliminados. Ou se, reparem que aqui a gente tem 2 elifs, a resposta for igual, print, uhul, que sorte, e saia do loop. Se não, se a pessoa responder qualquer coisa que a gente não entende, que o computador não sabe o que é, não tem um jeito de agir para isso, print ajuda, lembrando que a variável ajuda está com aquela string, com quebra de linha, ensinando a pessoa a jogar. E aqui o nosso último motivo para aprender a programar, que é programar para não ser programado, que é o tema do Fizzly desse ano. A internet é das coisas ou das pessoas. Então, se você conseguir dominar o computador, se você entender o que ele está fazendo, ele não pode te dominar. Se você consegue programar ele, se você consegue mandar nele, ele não vai mandar em você, porque você controla ele. Obrigada.
Alguém tem alguma pergunta? 10 minutos? Não são 5? Eu tenho 12 anos. Quantas perguntas? Assim, as pessoas da minha escola acham que programação é uma coisa completamente surreal, que é uma coisa de outro mundo, que quem programa é um alien, porque eu já tentei explicar, mas geralmente as pessoas não estão tão interessadas em entender, assim, as minhas amigas e os meus amigos. O else, ele é se não. Então, é a última opção que você coloca. Tem o if, o elif e o else é essa última opção. Então, se não for nem a condição que está no if, nem a que está no elif, então só tem uma última opção, que é o else. Então, se as outras condições forem falsas, faça o que está no else. O elif você coloca logo depois do if, então, se esse teste for verdadeiro, faça tal coisa. Ou se esse outro teste for verdadeiro, você faz tal outra coisa. Se não, se os outros testes forem falsos, faça tal coisa que está no else. Primeiramente, obrigada. Eu comecei a programar com Python, foi com uns 8 anos, 8, 9. Mas com... Eu já programava com Logo, e com Logo eu comecei a programar com uns 5 anos. Logo, a tartaruguinha do Sugar. Qual foi? Eu acho que eu ainda estou na... tá. Meus pais me motivaram muito a aprender a programar, mas uma coisa que me motivou muito foi que as minhas amigas jogavam muito um joguinho que não era software livre. E eu queria muito jogar esse jogo com elas. Só que daí eu chamei elas um dia e a gente resolveu que a gente ia criar o nosso próprio para a gente jogar juntas. O nosso livre. E foi assim que eu comecei a querer aprender a programar. O programa que eu fiz, que eu mais gostei, foi um que o computador adivinha o animal que a gente pensou. Esse programa eu ia apresentar aqui, só que não tem tempo. O tempo já está não teria tempo para apresentar o programa. Eu não tenho WhatsApp, porque o WhatsApp não é software livre, então eu não uso o WhatsApp. Então, colocar um número diferente de 0 e 1 é, de certa forma, um jeito de roubar no jogo, porque daí a resposta da pessoa seria sempre diferente do resto da divisão por 2, que aprovasse o número ou não... ou não... Esqueci o que eu ia falar. Par ou ímpar. Então, esse é o jeito, na verdade, de roubar nesse jogo. Mas, para verificar se o número... Se a pessoa escolheu par ou ímpar, um jeito seria já, na hora, fazer essa divisão. Então, se a pessoa escolheu 5, por exemplo, faz a conta, divide por 2. Então, se der 1, a pessoa escolheu o ímpar. Agora, se der 0, a pessoa escolheu o par. Eu não sei responder a sua pergunta, Pedro. Eu não sei que tipo de paradigmas e Python suporta. Como que é? Orientador objeto, funcional e também consegue programar o quê? Procedural. E quem respondeu sua pergunta foi? E a Paula que respondeu sua pergunta.
Não, eu não tenho namorado. E o programa mais complexo que eu já fiz foi um que era um jogo que conhecem por vários nomes, que tem gente que diz que é um jogo de... Eu já ouvi dizer que é jogo de feijão, de palitinho, não sei direito o nome, mas você vai tirando feijões de vários grupos diferentes, até que quem pegar o último feijão de um grupo, perde. É basicamente isso. E não, eu não tenho Telegram. Acho que acabou. Posso mostrar. Gente, vocês querem dar uma olhada no programa dos animais que eu falei que eu tinha... Como que volta o meu computador? Vai ler, escreve primeiro jogo em parte. Lá no WhatsApp, para. Tem que falar com aquele com cabeça careca, aquele que vem tirar as apresentações rápido. Aquela manja do valor da questão. Então, o programa funciona assim. Ele pergunta se a gente quer adivinhar um bicho. No caso, eu vou responder que sim. E daí, ele faz uma série de perguntas do bicho, tipo, se o bicho é ave, se o bicho bota ovo, etc. E a partir dessa resposta, ele vai tentar descobrir que bicho a gente pensou. No caso, eu não pensei em um bicho até agora, né? Uma cobra. E daí, ele não conhece a cobra, então a gente ensina pra ele cobra. E ele perde uma característica de cobra que diferencia de gnu. E essa característica passa a ser a próxima pergunta. Então, depois ele vai perguntar, você pensou em... o bicho que você pensou, por exemplo, a cobra... Cobra bota ovo. Daí agora vamos de novo pensando em cobra. Esse bicho não é ave, esse bicho bota ovo. Você pensou em cobra? Sim, pensamos em cobra. Então a característica que a gente der para ele vira a pergunta, vai virar uma das características da cobra que ele conhece. Então até agora o que ele sabe da cobra? Que a cobra não é ave e bota ovo. E a gente pode pegar outro bicho que tem as características próximas à cobra, próximas que não é ave e bota ovo, não precisa ser muito próximo para isso, né? E daí, assim, a gente ensina para ele mais uma característica, mais uma pergunta. Ele funciona a partir do princípio da árvore, né? Da resposta sim ou não, que eu espero poder explicar para vocês numa próxima palestra de Python. Ele armazena, tanto que assim que você roda o programa... Ai, fiz besteira. Assim que você roda o programa, ele diz que a memória foi resgatada desse arquivo animais.pcl, que é... Qual que é o tipo desse arquivo? É Piggle? Que é um arquivo Piggle, e ali ele armazena essas perguntas, essas respostas, e transforma elas em perguntas. É um pouco de inteligência artificial, ele vai aprendendo as coisas. É uma pergunta? Assim, na verdade, meu sonho mesmo é trabalhar em algo na linha de música, artes cênicas, uma coisa assim. Mas eu gosto muito mesmo de programar, eu quero muito continuar programando, mas não sei se como trabalho. Mais alguma pergunta? Acho que é isso, então, né? Oi? Obrigada mais uma vez.
querido. Ótimo. Você consegue tirar dá uma desligada aí. Vamos guardar